Fala, Mengão, esse é o Dois Rubro-Negros, eu sou o Lucas, mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje o tema do vídeo é Sub-20 do Flamengo, né? Mais especificamente, realmente, o Sub-20, né? Vou tentar passar um pouco pela base como um todo, mas o foco é o Sub-20, porque o Flamengo conquistou o título brasileiro da categoria ao vencer o Palmeiras ontem nos pênaltis. Mas qual o intuito ao vídeo? É pegar alguns jogadores desse time campeão comandado pelo Mário Jorge, tentar mapear aqui se eles terão um futuro no time do Flamengo, se eles podem integrar o elenco profissional hoje, daqui a 1, 2 anos. Mas é basicamente isso. Quais desses jogadores do time do Flamengo campeão que podem ser de alguma serventia para o time profissional do Flamengo? Esse é o tema do vídeo. E antes da gente começar a entrar de fato no assunto, quero pedir, claro, para você se inscrever no nosso canal, que é muito importante para a gente. Ativar o sininho para você receber notificação toda vez que sair vídeo novo. E seguir a gente nas nossas redes sociais, que vão estar aqui na descrição e vão passar aqui embaixo também. No Instagram, @2rubronegros_oficial, o mesmo @ do Threads. E no TikTok e no Twitter, @2rubronegros. É isso. Dado todos os recados, dado o tema do vídeo, dado o contexto, vamos para cima. Vamos lá, vamos começar primeiro pela chamada geração 2003, né, que é a geração que faz seu último ano de categoria Sub-20, né? E tem alguns nomes bem interessantes. Para mim, é o caso do Cleiton. Esse, para mim, já poderia estar no elenco profissional do time do Flamengo hoje, né? Já não deveria nem ter jogado a final, já não deveria nem estar fazendo parte do elenco Sub-20 do Flamengo. Para mim, ele já deveria estar no profissional. É um jogador muito qualificado tecnicamente, um zagueiro canhoto, alto, que tem uma boa capacidade de recuperação, tem uma boa saída de bola, inteligente. De verdade, eu não entendo como ele ainda está no Sub-20 do Flamengo. De verdade, eu não entendo. Eu acho que, dadas as opções que o Flamengo tem para a zaga e o que elas vêm apresentando, o que elas vêm entregando, o Cleiton não deve nada. E você ser um jogador jovem, ser um jogador formado na categoria de base do clube, ser um ativo do clube, um ativo formado no clube, melhor dizendo, eu acho que você deveria dar mais oportunidades. E eu falo que talvez não nessa temporada ele deva receber oportunidade, mas acredito eu que a partir da próxima temporada é obrigação o Flamengo dar uma oportunidade ao Cleiton, baseado no vídeo anterior que a gente falou sobre o nosso elenco do Flamengo pro ano que vem. No ano que vem, o Flamengo só deve manter para a zaga o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, com muita justiça, né, que são os dois jogadores da zaga que realmente têm feito um bom papel nesse ano caótico, que é 2023. Porque o Davi Luiz, apesar de já ter a renovação automática até o final de 2024, o Flamengo vai tentar uma rescisão amigável com o Davi Luiz ou tentar negociá-lo para algum outro clube, porque não tem interesse em ficar com o jogador pro ano que vem. O Pablo é a mesma coisa, ou uma rescisão amigável ou uma venda, né? O empréstimo está fora de cogitação. E o caso do Rodrigo Caio é um jogador que é ídolo do Flamengo, a diretoria entende isso, mas entende que é um jogador que não consegue mais performar em alto nível, é um jogador que tem um salário consideravelmente alto, né? E fica ainda mais alto quando o Rodrigo Caio sequer joga, é um jogador que tem problema com lesões. Em termos de qualidade técnica, é um jogador que a gente não tem o que discutir, mas fisicamente ele não consegue mais performar, não deve ficar. Diante desse cenário, o Flamengo fica com apenas 2 zagueiros para iniciar a próxima temporada, que é o Fabrício Bruno e é o Léo Pereira. Por que não, ao invés de correr no mercado e buscar 3 zagueiros, por que não dar uma oportunidade para o Cleiton, que já mostrou no profissional do Flamengo, tanto no ano passado, né, jogando boas partidas no Campeonato Carioca com o próprio Paulo Souza, quanto nesse ano mesmo, também no Carioca, mostrou que tem qualidade, mostrou que pode sim ser uma opção no banco do Flamengo, evoluir, treinando os profissionais, entrando em mais jogos do Carioca 2024, né? Por que não em jogos nessa reta final de Campeonato Brasileiro, que dificilmente o Flamengo vai disputar ferrenhamente o título? Por que não dar uma oportunidade para o Cleiton, para ele poder pegar mais ritmo de jogo de Série A? É um jogador importante, um jogador que tem qualidade, ele precisa ser melhor observado pela diretoria do Flamengo, pela comissão de futebol do Flamengo. Outro nome que é bastante conhecido por parte da torcida do Flamengo, né, principalmente pelo que ele fez em 2023, é o Igor Jesus, jogador que também está no seu último ano de Sub-20, foi capitão, inclusive,
do time do Flamengo Sub-20. É um jogador que participou de vários jogos no Carioca, um jogador que participou, por exemplo, em Copa do Brasil, participou inclusive no Campeonato Brasileiro desse ano já com o Sampaoli, mas com uma minutagem bem mais reduzida. É um jogador que, com o Vitor Pereira, foi bastante utilizado, a torcida gostou muito, ele entrou de supetão num Fla-Flu e jogou muito bem, o Fla-Flu da final da Taça Guanabara. É um jogador que foi utilizado contra o fatídico jogo contra o Maringá na Copa do Brasil, foi utilizado na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, e a torcida do Flamengo, inclusive, faz muito coro para ele ser mais utilizado. E eu concordo, é um jogador que precisa ser mais utilizado. Eu acho que a gente tem que ter cautela com o Igor Jesus, porque muita gente rotula o Igor Jesus como um novo João Gomes, e pra mim, pelo menos falando, eu acho que não tem nada a ver, até porque o João Gomes, apesar de fazer algumas comparações até terem sentido, por ser um jogador de muita capacidade de marcação, um jogador que tem essa intensidade na hora de preencher espaços muito forte, e que às vezes acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade naquele passe em progressão, naquele passe um pouco mais ofensivo, né, e não somente no passe lateral. O João Gomes, na sua passagem pelo Flamengo, ele era caracterizado com essa dificuldade em dar um passe mais em progressão, né? Era um jogador de um passe um pouco mais lateral, né? Só agora, com ele jogando já no futebol europeu, que ele está tendo esse passe em progressão e esse passe mais rápido com um pouco mais de eficácia, né? Tentando mais e acertando mais. No Flamengo ele tinha mais dificuldade. E quando ele sobe pro profissional, ele tinha mais dificuldade ainda, natural, né? Um jogador ainda muito novo. O Igor Jesus, eu vejo ele com mais dificuldade hoje para fazer esse tipo de jogada do que o João Gomes tinha. E o João Gomes já tinha uma dificuldade bem visível. Então acho que o Igor Jesus é um jogador que às vezes acaba, na minha visão pelo menos, se caracterizando como um jogador de apenas marcação. E isso me preocupa pelo estilo de jogo que o Flamengo tem. Claro que ele pode evoluir, e para mim ele vai evoluir. Mas hoje, tratá-lo como um jogador, às vezes, como eu via muito gente falando, tratando o Igor Jesus como titular, calma, não é assim. Não tem como. O Igor Jesus é um jogador que precisa ser muito bem lapidado. Ele vai passar por processos de maturação. Não é aquele jogador que vai ficar no time um ano, vai estourar e vai embora. Não acredito que seja isso. Eu acredito que ele vai ter que ficar um processo um pouco mais longo, uns 2 anos ali amadurecendo. Mas é um jogador que a gente tem que ficar de olho, porque qualidade ele tem. Ele só precisa, talvez, de um tempo de amadurecimento um pouco maior. E aí, indo para um jogador mais ou menos nesse sentido, para mim é o Peterson. O Peterson é um jogador que ele é muito bom, tá? Ele é muito rápido, é um jogador de um drible muito bom, tem uma finalização também muito forte. É um jogador que causa perigo a praticamente todo instante quando está em campo. É uma ameaça. Ele é um jogador que é uma ameaça constante. A questão para mim é que ele toma muita decisão errada. A tomada de decisão dele é imprecisa em vários momentos. Nesse sentido, e somente nesse, ele lembra muito o Vinícius Júnior. Um jogador que tem muita capacidade de drible, um jogador de ser bastante imprevisível, né? Ter o quê da imprevisibilidade, ser artilheiro e assistente ao mesmo tempo, né? O Vinícius Júnior na base era muito isso. Mas tomar muitas decisões erradas. Ele toma muitas decisões erradas ao longo do jogo, que às vezes acabam prejudicando o andamento da partida do Flamengo, né, nas categorias de base, tanto no Sub-17, tanto no Sub-20. Foi assim, no Sub-20 acho que ficou um pouco mais latente isso. Mas essas são características que você pode evoluir e, na real, são características que é até fácil de você corrigir. O Vinícius Júnior demorou um pouco, né, lá no Real Madrid, só lá no Real Madrid que ele conseguiu ter esse processo mais recentemente. No Flamengo tem que ter paciência. O Peterson, para mim, é um jogador com muitas credenciais. Não é à toa que o Barcelona tentou a contratação do Peterson nessa janela de transferências. Ficou muito perto de concretizar a contratação, inclusive, para o Peterson integrar o time B do Barcelona. Há indícios que em janeiro o Barcelona vai tentar de novo a contratação do Peterson. E pelo andar da carruagem, a gente não deve nem ver o Peterson jogando muito pelo time profissional do Flamengo. O que é uma pena. Eu acho que ele é um jogador que pode ser muito bem aproveitado. Claro, precisa de um processo de lapidação, de amadurecimento, como eu falei do Igor Jesus. Não é um jogador longe de estar pronto. É um jogador que precisa ainda passar por alguns processos, que aí é questão de transição. Ele vai entrar no seu último ano de base
no ano que vem. E aí, se claro, ele ficar no Flamengo, eu acho que é um ano para ele ficar fazendo a transição base-profissional, para ele não perder ritmo de jogo, mas ao mesmo tempo ele conseguir adquirir um pouco a experiência de jogar num time profissional, né? Contra adversários profissionais, né? Contra times às vezes de Série A, ou principalmente de Campeonato Carioca. Eu acho que pro Peterson vai ser bastante importante isso. E indo agora para mim pro talento geracional. Eu falo, para mim, ele é um talento geracional. A gente precisa falar sobre o Lohan. O Lohan, ele é diferente. O Lohan, ele tem tudo que é necessário para ser um craque. Não estou falando que o Lohan é um jogador pronto, né? Que ele pode chegar no profissional do Flamengo hoje e ele ser extremamente aproveitado e não voltar mais para a base. Não é isso. Claro que, como qualquer jogador de 17 anos, ele tem coisas a evoluir. Mas para mim, ele tem pontos fracos muito pouco notáveis. Ele é um jogador canhoto, mas que trabalha muito bem a perna direita, tanto para finalização, tanto para passe, e para mim o principal, a condução. Ele conduz muito bem a bola com o pé direito, que é muito difícil você ver um canhoto conduzir a bola com o pé direito com a qualidade que o Lohan tem. O Lohan puxa contra-ataque carregando praticamente da defesa até o ataque, a maior parte das vezes com a perna ruim, que é a perna direita. O que é muito complicado, principalmente o canhoto. E ele faz isso com muita facilidade. Ele bate muito bem com a canhota e com a direita. O Lohan é um jogador que é o artilheiro do Flamengo Sub-20 na temporada, com 12 gols, e ele não é camisa 9, ele não é centroavante. O Lohan tem 18 jogos, 12 gols. O vice-artilheiro do Flamengo é o Pedrinho, 10 gols em 30 jogos. Ou seja, o Lohan tem mais gols do que o Pedrinho, vice-artilheiro, tendo jogado um pouquinho mais da metade dos jogos que fez o Pedrinho. Isso é muito absurdo. Eu não estou fazendo a comparação Lohan e Pedrinho, tá? Eu estou fazendo apenas a comparação de como ele precisou de muito menos jogos para fazer uma quantidade maior de gols. Justamente por ele ser muito diferenciado. Repito, ele não é camisa 9. Ele, todo momento, chama o jogo para ele. Ele é um pouco fominha? É. Mas praticamente todo craque é fominha. E para mim, o Lohan, eu vou falar aqui, pode ser leviano da minha parte, pode ser de responsabilidade. Para mim, não chega a ser responsável, para mim tem muito fundamento. O Lohan é o principal prospecto da base do Flamengo desde o Vinícius Júnior. Qualquer jogador pós-Vinícius Júnior, o Lohan, para mim, é o que mais tenha futuro como um craque do futebol brasileiro. O Lohan, que vale ressaltar da geração do Hendrick, né, tem apenas 17 anos recém-completados, mas para mim, como eu falei, ele tem tudo o que é necessário para ser um craque. Tudo. Ele só precisa melhorar um ponto aqui, um ponto ali, e tendo ritmo de jogo com profissionais e por aí vai. Mas para mim, ele é um somatório de pontos que fazem com que eu veja que ele é um talento geracional, não só para o Flamengo, mas como para o futebol brasileiro. A força física dele, para um jogador de apenas 17 anos, é muito absurda. A velocidade que ele tem, a inteligência, principalmente, que o Lohan tem, é algo que me encanta. Então, a gente precisa ver mais desse garoto. E a gente fala muito pouco dele. Mas a gente precisa ver mais desse garoto, que para mim ele é muito diferente do que o restante da categoria de base do Flamengo. Então é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, quero pedir para você deixar o seu like, que é muito importante pra gente. Comentar o conteúdo, né, deixar sugestões de vídeo pra gente, comentar o que você achou e por aí vai. Quero pedir para você compartilhar o vídeo, que é muito importante pra gente, o compartilhamento, para você, pro YouTube entender que você gostou do conteúdo, que você está mandando para uma outra pessoa, para ele poder ficar mandando, né, aparecendo ali na timeline para todo mundo. É muito importante pra gente. E claro, mais uma vez reforçando o pedido para você se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber notificação. Toda vez que sair vídeo novo, eu e o Gabriel está prometendo um conteúdo muito legal para vocês, um conteúdo muito interessante. A gente está planejando para trazer ainda em 2023 um conteúdo muito bom aqui para o YouTube. E claro, nas nossas outras redes sociais, que vão estar aqui embaixo, no Instagram e no Threads, @2rubronegrosoficial, e no Twitter e TikTok, @2rubronegros. É isso, rapaziada. Um abraço, tamo junto e valeu!